tudo bom? Bom, estamos aqui de volta. Nosso tema hoje é fichamento. É uma das, se não a técnica mais antiga de armazenamento e catalogação das informações de estudo. E é importante, desde a fase da graduação até a pós-graduação, porque vocês vão ver a importância de guardar as informações que você tem, porque elas vão ser úteis no seu processo construtivo, tá? Então vamos lá conhecer. Vem comigo que eu lhe explico o que é fichamento. Primeiro porque a gente já vem falando sobre técnicas de estudo, técnicas de armazenamento de informações, ou melhor, formas de aprendizado. Então, vamos conhecer o que é um fichamento. Então, para quem pesquisa, se você tem o interesse de pesquisar, de aprimorar suas formas de aglutinar ou construir conhecimento, as utilidades do fichamento vão ser identificar obras. Se você gosta de livros, por exemplo, e como jovem você está começando sua coleção agora, ou entendendo melhor quais os seus nichos de conhecimento, o uso do fichamento para identificar que livros você tem ou as melhores histórias que você tem lido já são de boa ajuda. Inclusive, alguns instrumentos atualmente são muito utilizados e comercializados, que são os planners, né? Que são agendas, mas que são cheias de frufru, de detalhes, né? Para a construção de listas, de fluxogramas. Tem uns bem legais, muito legais mesmo. Recomendo o uso, inclusive porque dá para você ter um acompanhamento. Uma agenda por ano você vai abarcar pelo menos 2 semestres ou 1,5 semestres. Então você consegue colocar etiquetas nas agendas e na sua estante você sempre vai ter algo guardado do que você construiu ao longo daquele ano acadêmico, daquele semestre acadêmico. Então você pode conhecer o seu conteúdo dependendo do tipo de fichamento que você vai utilizar, o conteúdo que você está fichando. Vamos usar esse verbo, fichar. Categorizar e fazer citações, você pode dividir por temas ou por nome de autor, né? E dependendo do tipo de fichamento, particularmente eu gosto muito mais do fichamento de citação, que a gente vai ver qual é, porque me ajudou muito desde a construção da monografia de graduação e da dissertação do mestrado. Analisar o material a partir de técnicas pré-estabelecidas e elaborar críticas, porque eu tenho um fichamento crítico também que a gente pode realizar. É muito utilizado pelo pessoal do jornalismo, pelo pessoal que produz conteúdo, quando expõe, né, sua opinião, sua resenha sobre determinado assunto, determinada situação. Então, é um sistema, o fichamento é um sistema técnico, uma técnica criada, desenvolvida desde o século XVII pelo abade Rosier, na Academia Francesa de Ciências. Pode ser aplicado não apenas à pesquisa propriamente dita, mas em forma de organização de informações para diversas áreas. Você pode ter o sistemazinho de fichas, que a gente vai ver o tamanho, as dimensões. Existem fichas de diferentes tamanhos. E com essas fichas de diferentes tamanhos, diferentes dimensões, que você pode dividir até por áreas, né? Se você está estudando na fase de semiologia, e dividir por sistemas, por exemplo. E aí organiza elas em uma caixa. Normalmente o sistema de organização vem em caixas para evitar o contato direto com umidade e tal. E dividindo por assuntos, né? Você consegue diferenciar e rapidamente acessar aquela informação. É uma tecnologia, porque tecnologias são formas de executar determinada ação que não sejam exclusivamente o meio tradicional, o meio mais clássico, que vai ser a mãozinha na caneta e sempre preenchendo um caderno inadvertidamente. O sistema de fichas ajuda a dividir
por autores, por títulos, por séries, por assuntos. Tudo em algum tipo de lógica organizacional. Se você tem uma lógica e divide seus assuntos por gêneros, como romance, poesia, narrativa, dissertação, ficção, se você gosta de dividir por autores, ou se você gosta de dividir por grandes áreas do conhecimento, ou se você consegue dividir por áreas, por exemplo, profissional, uma prateleira, pessoal, outra prateleira, também ajuda bastante. E o sistema de fichas pode seguir essa mesma lógica. Vocês lembram do material do ensino médio, do ensino fundamental? O fichário. O fichário é uma forma de organização de um caderno na técnica de fichas, porque eu tenho capas que diferenciam os assuntos e facilitam o acesso àquelas páginas, ok? O fichamento não é um resumo, mas eu posso ter um resumo dentro de um fichamento. Eu posso ter um fichamento de resumo, mas de um modo geral o sistema de fichamento não se enquadra em uma forma só de apresentação. Não é paráfrase, embora possa conter paráfrases do autor quando eu tenho um fichamento de citação, né? Eu posso também chamar isso de fichas de documentação teórica. Eu posso ter um fichamento que não é um resumo nem é um fichamento de citação. É um fichamento de resenha, por exemplo, um fichamento de análise ou um fichamento crítico, quando o feitor, o artesão do fichamento, acaba imprimindo suas impressões sobre aquele material lido sobre a ficha, né? É o arquivo do texto que você lê, contendo a referência e o conteúdo do que leu. Por que que isso vai me ajudar? Porque o uso da ficha vai me ajudar a entender, a diferenciar, né, e a acessar as informações. Porque quando a gente está no processo de construção do projeto de pesquisa, a gente lê muita coisa, muito artigo, muito livro, muito site, muita página, e acaba se perdendo no meio da leitura, principalmente quando a gente está com a memória um pouco ruim. E aí não lembra exatamente. Eu acho que o áudio ficou ruim até aqui. E não lembra exatamente onde que leu aquilo, em que lugarzinho da sua memória, né, a execução do armazenamento das informações neurais. A gente não sabe exatamente onde se encontra. O fichamento vai me ajudar a saber, esse parágrafo aqui eu li no livro de Antônio Joaquim Severino, página tal, ano tal. Por quê? Lá no seu texto, como você não está descobrindo nada de absolutamente novo na face da Terra, se conforme com isso, você não vai simplesmente escrever um parágrafo achando que está tirando tudo da sua cabeça. Você tem que ter fontes. E você não pode ter fonte. Vozes da minha cabeça, 2020. Não. Toda ideia, todo conhecimento tem uma fonte bibliográfica, tem uma referência, porque o conjunto das ideias que nós temos construído até agora, sobretudo na graduação, não são de nossa própria origem. Nós não estamos descobrindo um novo conjunto de conhecimento, nós estamos construindo a partir de percursos que já foram realizados anteriormente. E aí a ficha, ela me ajuda a guardar a informação do que eu li para poupar a minha energia de memória. Ao longo da história, nós tivemos várias formas, nós vamos chamar de tecnologias de armazenamento de informações, iniciadas lá na pré-história, desde as tabuletas de argila, a pintura rupestre, os hieróglifos, né, impressos em pedra, que depois foram interpretados. A gente viu isso lá no podcast, certo? Depois nós tivemos o papiro como uma forma mais leve de carregar informações. Imagine você ir para uma escola, que no caso antigo eram as escolas de mistério egípcias, e você vai carregar na sua mochila vários tijolinhos de argila, onde você vai usar com um cinzel, né, usar com aquela argila úmida para escrever e depois guardar de novo. Imagina a quantidade de espaço necessária e o peso daquele material físico. O papiro facilitou esse desenvolvimento dessa tecnologia, embora só quem tivesse acesso a essa forma, a essa tecnologia de informação, fossem os escribas.
Com o tempo, a gente tem o desenvolvimento do papel, que a gente viu também lá no podcast, e que foi a grande revolução na fase escrita humana e do armazenamento de informações, porque ao longo, por exemplo, da Idade Média, a gente passa de uma fase em que a democratização do saber e da palavra escrita deixa de ser monopólio da igreja especificamente, lá no final da Idade Média, para o público, quando eu tenho a tradução, por exemplo, da Bíblia do latim para as outras línguas que não sejam as antigas. E imagine você, se já era difícil carregar as tabuletas de argila e os grandes rolos de pergaminho de papiros, né? Mas imagine você na Idade Média carregar aqueles livros enormes e todo o equipamento de escrita que era realizado nas instituições monásticas, onde os fichamentos, sistemas de fichamento foram desenvolvidos, inclusive para o armazenamento das informações, já que os mosteiros eram os grandes detentores de toda a produção escrita da história. E aí era necessário um sisteminha para você acessar melhor os rolos de pergaminho onde estavam guardadas as informações. Imagine você carregar um monte de rolo desse ou um monte de livro daquele tamanhão, quando começam as capas duras com o encapamento de couro. Há algumas histórias obscuras sobre esse tipo de encapamento, mas que o papel tem sido ainda a forma mais utilizada para o armazenamento de informações, vide a paixão ocidental pelos livros. E vamos convir que cheiro de livro novo, hein? Meu Deus, é uma delícia. Melhor do que Colônia Johnson. Não, acho que tá ali pau a pau, né? E ao longo da história nós tivemos várias outras, depois do papel, que é nosso amor preferido, porque é nele que a gente traz o nosso pensamento e materializa em forma da nossa própria caligrafia, que é uma marca individualizada, intransferível, né? E passando até as fitas magnéticas lá entre a década de 40 e 50, os disquetes, que vocês talvez não tenham conhecido, mas nós amamos disquetes, somos da geração do disquete e do disco rígido, né, dos grandes desktops, que hoje em dia a gente tem grandes desktops novamente, mas não é como na década de 90, por exemplo. Depois tivemos os CDs, flashes compactos, que eram cartões um pouco maiores, similares ao cartão de memória do sistema Nintendo manual, dos consoles manuais. Depois eu tenho o Zip Drive, que eram discos, eram esse formato do cartão de memória que a gente conhece, um pouco maiores. DVDs, quando a gente já tinha aquela possibilidade de gravar filme pirata e baixava e pedia a um amigo para baixar um filme pra gente. Ele passava 5 dias para conseguir baixar um filme pirata e a gente tinha certeza que estava advanced com relação a toda a sociedade, né? Jovens estimulando a pirataria. E aí a gente começa a ter o Secure Digital, que vai ser o cartãozinho de memória um pouco maior, que é esse mesmo adaptador que a gente usa para os cartões de memória tradicionais, né, do nosso dia a dia atualmente. Deixa eu encontrar um aqui. Pois bem, achei. É o que a gente tem aqui, esse tipo de adaptador que a gente conhece para inserir nossos cartões de memória que utilizamos no celular atualmente, e existe normalmente nos notebooks algum espaço para adaptador, para a entrada desse cartão de memória. Quando não, nós já temos a possibilidade de adequação, de atrelar esse cartão de memória a um pendrive adaptado, a um drive adaptador, que ele vai encaixar vários tipos de unidades de memória nele, né? Aí a gente tem o USB Flash Drive, que são os pendrives que a gente conhece. Existem algumas diferenças funcionais, mas nós não vamos falar sobre elas exatamente agora, certo? Aí a gente vai ter o HD portátil, que nós chamamos de HD externo,
cuidado com o HD externo e sua forma de guardá-lo, ele não vai durar para sempre. Depois a gente tem a forma Blu-ray de armazenamento e hoje em dia nós já temos a forma de armazenamento de informações em DNA, que é uma outra forma, outra tecnologia que nós não dominamos ainda, mas em breve provavelmente estará nos nossos lares. O que nós utilizamos agora e que é o mais recomendável, né, e que eu vou recomendar para vocês é salvar sempre na nuvem, que são os famosos drives, né, Google Drive e tal, que são as formas que a gente tem a menor possibilidade de perder essas informações que a gente está guardando, né? Então, o aspecto físico das fichas vocês já conheceram, elas na verdade, elas têm dimensões diferentes. Eu tenho um pequenininho que é de 7,5 centímetros por 12, são lindinhas, acho fofíssimas para quem tem a caligrafia pequena e gosta de trabalhar com tipografia. Talvez seja a forma mais agradável visualmente de construir informações. Eu tenho o padrão médio de fichas de 10,5 por 15,5 e o grande 15,5 por 22,9. Particularmente é o que eu mais gosto porque armazena mais informações, eu posso colocar mais citações e eu posso utilizá-las, acessá-las a qualquer momento. Se você tem um texto e você vai fichar um texto, o ideal é você usar as fichas e depois prendê-las com um clipe ou com um grampo e guardar na sua caixinha das fichas para a gente não ter perigo de perder essas informações com o tempo. Isso ajuda a desenvolver também a sua memória eidética ou memória fotográfica para memorizar exatamente qual era a localização daquele tipo de anotação ou aquela figurinha. Algumas pessoas têm essa facilidade, nós já falamos dos diferentes tipos de memórias. Vantagens. O fichamento é uma maneira excelente de manter registro de tudo que você lê. Preste atenção, você também pode fazer registro de mini cursos, registros de pessoas, de momentos. Você transforma a sua agenda ou o seu diário em uma caixa de memórias. É uma forma bem criativa de você articular, né, suas lembranças e sua construção afetiva. Então, após a confecção do fichamento, geralmente não há mais necessidade de visitar o original a todo instante. Obviamente, se era um livro emprestado da biblioteca, você fichou, pronto, tá salvo ali tudo que você tem de importante que estava precisando. Devolve o livro e você não precisa mais pegar nele. Salvo para rever posicionamentos e conceitos. Se você realmente precisar de um capítulo que seja mais extenso e precisa se aprofundar nele, você pega ele emprestado de novo. Se não, já fez o trabalho dele e você já fez o seu papel de ler e fichar e já elaborou um processo de aprendizado e memorização ali. Manter a prática de fichamento favorece o ganho de tempo, que é precioso na vida acadêmica. Além do que, ao fichar, existe a tendência de adquirir a compreensão, porque você está lendo e escrevendo, materializando o processo cognitivo. Certo? E aí você poupa as etapas de leitura, que eram aquelas que a gente conhecia anteriormente, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. A gente sabe que o ideal é isso, mas a gente não tem o tempo para elaborar passar por todo esse processo de leitura e repetição. Escolha o fichamento de acordo com a sua letra, né? O que eu estava dizendo, a pequenininha é bom para quem trabalha com tipografia, tem uma letrinha pequenininha e tudo, é bonitinho, para ficar visualmente atrativo. Quanto maior a ficha, mais espaço você tem, mais possibilidade de criatividade, colar outras coisas como post-its, fotos e tal. Sua capacidade de síntese e objetividade, porque você precisa fazer com que caiba o máximo de informações na ficha. Desejo, impulso de organização, essa parte aí nem todo mundo tem, mas é algo que a gente precisa desenvolver ao longo do tempo, uma vez que a vida acadêmica atualmente demanda uma organização sobre-humana do aluno, né? Nós temos um currículo com a carga horária muito extensa. Então, quanto mais tempo a gente consegue salvar, quanto mais tempo a gente consegue poupar e otimizar, melhor a qualidade do nosso aprendizado, melhor a qualidade de sono, melhor a qualidade, né, das atividades de vida diária. Geração da necessidade da organização da pesquisa,
porque quando você estiver construindo o seu projeto de pesquisa, você vai entender a importância de organização das etapas, porque cada etapa da pesquisa tem uma utilidade, tem uma função diferente. Natureza dos textos ou livros a serem fichados, se você divide por assuntos. Eu gosto bastante também de fazer a ficha de referência, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí eu trago alguns exemplos de fichamento, no caso o fichamento feito, né, à mão, por extenso. Eu vou ter aqui o título do texto, quando é um texto avulso, o autor do texto, quando eu tenho esse tipo de fichamento que não é digitado, que eu não tenho muitas informações sobre a obra, só o título e o nome do autor são suficientes para a gente poder encontrá-los em bibliotecas. Hoje em dia, na internet. Internet tudo se encontra, tudo se transforma, nada se esconde, tá? É igual a lei da energia. Lembre-se disso. Então, eu vou ter aqui, provavelmente esse é um fichamento de resumo, porque o fichador, o artesão, ele traz as citações em parágrafos, mas não diz qual é a página. Então, provavelmente ele está dizendo aqui o que ele entendeu do texto com as palavras dele, certo? Já aqui eu estou fazendo um fichamento de um artigo, por quê? Porque eu sei as palavras-chave, né, títulos, o título no geral e grande área. Tá aqui o título do artigo: Exercício físico e menopausa, a grande área e hipertensão arterial. Aqui eu tenho o sobrenome dos autores, eu tenho o periódico que foi publicado, eu tenho o volume, o número da publicação, local e tempo da publicação, tá? Todo artigo tem que ter toda referência de artigo tem que ter esses tópicos. E aí ele vai mostrando a partir das etapas do artigo o que é que cada elemento é trazido. Então, o objetivo, a identificação do objeto de pesquisa, a metodologia, e aí eles vêm trazendo os achados da pesquisa, né? Avaliam que, encontraram que, e as considerações finais, por exemplo, certo? Esse fichamento aqui, ele é bem interessante porque ele demonstra bem as etapas do texto científico, certo? Vamos para outro momento. Para que serve essa documentação? E não sou eu que estou dizendo, gente. É o autor, Severino, Antônio Joaquim Severino. Então, a prática da documentação pessoal deve, pois, tornar-se uma constante na vida do estudante. É preciso convencer-se de sua necessidade e utilidade. Não adianta o professor dizer que é importante você fazer isso ou usar isso como um conselho. É uma técnica, é uma tecnologia. E como tal, quanto mais você aprimorar, mais confortável você vai estar naquele formato de estudo e mais tempo você vai ganhar. Então, como fazer um fichamento? Parte 1. Então, eu vou ler o texto, tá? Inteiro, ininterruptamente, né? Você senta, leva seu cafezinho, leva seu leitinho, né? Um negocinho para beliscar e você vai ler o texto. A ideia é você não comer estudando, tá? Porque desvia a atenção. Então, usa de grifo, tenta não pintar tudo, faz anotações e procura entender o que o autor quer dizer em cada parágrafo e fichar. Dica: tenha ao seu lado o Google ou um dicionário. O estudo digital hoje em dia é diferente do estudo analógico. Então você ainda ganha mais tempo utilizando as palavras-chave adequadas. Hoje em dia, o importante não é você trazer respostas para determinada questão, mas toda ciência e toda pesquisa, eu já venho falando há bastante tempo, se inicia com uma pergunta.
O importante não é você saber responder, o importante é você saber perguntar. A segunda parte de um texto vai ser identificar sua temática ou o objeto daquele texto. Então, defina o tema, levante os aspectos que pretende abordar na temática e faz a busca dos textos. Um exemplo de digitalização ou de fase de tecnologia, né, ou de uso de aproveitamento dessa fase da nossa vida é esse momento que a gente está passando, que é o momento da aplicabilidade do ensino remoto. E aí todas as nossas disciplinas que nós estamos construindo agora esse semestre são digitalizadas. Todos os textos são digitalizados. Nós temos, por exemplo, o uso de alguns, deixa eu ver se eu encontro aqui, alguns livros que a gente utiliza, alguns textos, como é o exemplo do Tratado de Saúde Coletiva. Ele é bem volumoso, vocês conseguem identificar. Vou botar aqui atrás de mim. Vocês conseguem identificar que ele é bem volumoso. Tem ele em PDF disponível para baixar na internet. A maioria dos nossos livros didáticos a gente consegue, né? Se não economizar para comprar, para adquiri-lo, seja em formato e-book, que é de qualidade superior, ou o livro físico. Particularmente gosto muito do livro físico, só uso o digital quando não tenho a condição financeira, uma vez que a gente está passando por uma fase de necessidade de taxação de livros. Leia livros, aprimore sua dicção, sua oratória, sua escrita. Faça escrita criativa, libere suas mãos, libere seu lápis e escreva livremente as ideias, tá? Os insights, as sensações. É uma forma de amadurecer também sua inteligência emocional e saber diferenciar sentimentos, emoções, tá? Ou reações que naquele momento parecem instintivas, mas é um exercício prático, tá? A escrita, ela facilita nesse amadurecimento emocional também. E aí essa busca dos textos pode ser feita online e existe uma miríade de possibilidades de textos que são encontrados, tá? Online. Vocês vão conhecer com o tempo, nas etapas do texto científico, uma das partes, um dos elementos na construção do projeto de pesquisa é a revisão de literatura. É um dos, se não os elementos mais importantes para a montagem do projeto e para a avaliação da execuibilidade dele. Tá? A revisão de literatura é o amontoamento, é a busca e a construção por parte do aluno, do pesquisador, do que existe sobre aquele assunto, do que existe publicado sobre aquele assunto, que lhe dê subsídio para discutir sobre, tá? Terceiro passo, agrupe os fichamentos, já que você foi lendo e fichando e apontando, né, conforme a parte do texto, e aí você já lembra aquele elemento, objeto da pesquisa, o tema que você está utilizando, que é indicada no cabeçalho do fichamento. Então, leia e analisar o conjunto das informações recolhidas, juntando os autores por similaridade ou diferenças na abordagem. Você pode organizar conforme a ordem alfabética do sobrenome do autor, ou ordem alfabética do nome do autor, e se você conseguir memorizar todos os nomes dos autores, por exemplo. Mas o ideal é pelo sobrenome, uma vez que é uma regra também da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E o quarto passo consiste na redação do texto, que é a etapa seguinte ao fichamento. Eu tenho um fichamento bibliográfico, que serve como uma catalogação do que você leu, livros, artigos, textos, tá? Registrando informações completas, como sobrenome do autor, ou autores, título, você pode facilitar a sua vida e deixar só o ano da obra, tá?
Outros você pode seguir como a norma da ABNT, que tem o local, editora local, o local editora e ano, tá? Número de páginas, tá? Qual é o número da edição, tudo isso a gente vai ver direitinho. Eu posso ter por diferenciação, por exemplo, aqui no cabeçalho do fichamento, eu tenho uma grande área, né, epistemologia da ciência, e sub-áreas, posso subdividir, né, 1.1, aí evolução, estrutura, etc. 1.2, estrutura. E aqui eu tenho a referência. Não esqueçam nunca o cabeçalho, independente de você ter. Isso aqui é opcional. Mas isso aqui é um elemento obrigatório no fichamento, que é a referência. Nome do autor, título, local, editora e o ano, tá? Aí você pode colocar a opção aqui traduzido, porque muito texto que você vai encontrar na sua pesquisa vai ser totalmente na língua inglesa, que a gente sabe que é o idioma universal da ciência, né? A gente tem essa referenciação. Eu poderia ter uma ficha do tamanho, da dimensão pequena só com essa referência aqui, porque é uma catalogação, mas aí eu estou dizendo aqui que ele está me dizendo de forma geral em que consiste a obra. Uma citação marcante, tópicos ou resumo geral do entendimento da obra e dizer de toda a obra que você leu que capítulos ou que elementos são mais importantes para você utilizar em um momento futuro. Eu tenho fichamento de citação, muito amor por ele, me ajuda muito. É a transcrição literal do texto. Eu simplesmente copio e colo um trecho, um parágrafo, uma linha, tá? Após a leitura, eu posso sublinhar algumas partes, sempre incluir número da página. Por quê? Como você coloca a referência do livro ou do texto lá no início do fichamento, toda citação direta precisa ter o número da página. Então, você vai incluir ao final da citação, página X, e o número, fecha parênteses. Se você tem você vai usar sempre as aspas no início de cada citação. Se tiver um trecho grande que você deseja suprimir, vai usar o parêntese entre colchetes. Certo? De novo, o exemplo, um tema geral, o título, ou referência e as citações. É mais rápido, ajuda ao longo do texto, resume, diminui fisicamente o tamanho do seu texto e lhe ajuda no uso do material posteriormente. Usa aspas, fecha com o número da página e ok. Da mesma maneira, eu tenho a referência, eu tenho a citação. Nesse aqui eu já tenho uma forma de demonstrar a escrita com as palavras ou um resumo de um modo geral. No fichamento de resumo, eu vou demonstrar o conteúdo. Vou dizer aqui, limpo e seco, sem emitir juízo de valor. Você simplesmente vai resumir o que o autor quer dizer, certo? Apresentação sintética, pelo amor de Deus, é isso aqui, não é isso aqui não. E clara das ideias. Não necessariamente é uma ficha longa, não é longa, mas deve trazer as informações necessárias. Quem está fichando não deve se afastar jamais das teses originais, ou seja, neste tipo de fichamento, omite opinião. Eu não quero saber o que você está achando disso, eu só quero que você diga o que ele falou, tá? Ao fazer um resumo, importante não perder de vista 3 elementos especiais e essenciais, as partes do texto e no texto científico o que é importante. Os objetivos, a metodologia, resultados
discussões e conclusões ou considerações finais, tá? Eu tenho o fichamento de opinião, que é o fichamento crítico, e aí você tem a chance de discutir com o autor, discordar, propor novas saídas, novas ideias, tá? Pode trazer citações de outros autores que você tenha achado interessante, pode agregar nesse mundo que a gente vive hoje, inclusive é bom para o estudo das redações do Enem. Não que o meu foco aqui da aula seja alunos para o Enem, nossa ideia já é a construção do profissional crítico, tá? Mas a gente tem a oportunidade de fazer leituras interdisciplinares e trazer outros elementos como links de vídeos, músicas, poesias, outras produções, uma pintura, fotografia, é uma forma de arte de construção do conhecimento, né? Existem elementos simbólicos inimagináveis na cultura visual, tá? E aí eu vou ter no fichamento crítico comentários, que vai ser o parecer e a crítica do leitor, do fichador, e a ideação, que são novas perspectivas, saídas para o impasse. Nessa pandemia tem chovido de artigos de opinião, então é muito bom exercer a leitura sobre, dos artigos de opinião, sobretudo para aprimorar o nosso senso crítico e nossa possibilidade de proposição, tá? Mas a sugestão é, para além dos textos, para além dos artigos críticos, a gente fazer o estudo dos artigos científicos novos estudos clínicos laboratoriais que têm sido feitos na área, porque a pandemia tem trazido mudanças profundas no nosso modo de construir ciência e de questionar o que é a ciência. Então, a estrutura das fichas vai ser cabeçalho, referência. Algumas vezes a referência pode ser o próprio cabeçalho, se você quiser poupar espaço, tá? O corpo do texto, e ao final você pode colocar um asteriscozinho lá na última linha, né? Local onde se encontra a obra, ou um site, tá? Então, vai ser o elemento estrutural da ficha. Eu tenho a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós vamos ter aulinha só para os sistemas de referência ABNT, Vancouver, APA, tá? Sempre usa a ABNT para referência do que está sendo fichado. Por quê? Porque você sempre vai ter essa possibilidade de encontrar novamente a obra, o sobrenome do autor e organizá-las pela ordem alfabética do sobrenome. O título da obra, que é com letra maiúscula e minúscula, agora sempre destacado. Na ABNT, quem está destacado é o título, tá? Subtítulo que, não necessariamente é mais destacado. Edição, se é a partir da segunda edição, você vai colocar 2 ED, 3 ED, 4 ED. Não precisa colocar primeira edição. É isso aqui. Local, que é a cidade onde o livro foi editado, onde o material foi editado. Editora, você não precisa colocar editora fulana de tal. Não, basta botar fulana de tal, que a gente já vai saber que é editora. Data é o ano de publicação. Se na sua referência não existe um ano, vai ficar sem ano, tá? Número de páginas ou volumes, tá? Que consta. E aqui a gente tem um exemplo aqui abaixo. Servo, aí vírgula, sobrenome, vírgula, nome, ponto, ponto e vírgula, se for abreviado. Ponto e vírgula, se for mais de um autor, mesmo jeito. Ponto. Título. Coloca sempre o subtítulo quando houver a obra. 2 ED, esse pontinho aqui é dispensável. Local, cidade, editora McGraw-Hill, do Brasil, vírgula, ano, número de página. Certo? Eu tenho outras formas, e a gente vai fazer a demonstração agora, de fichar ou de fazer resumos. Nós temos muitos outros aplicativos hoje, já que a gente tem a possibilidade de carregar nosso material na palma da mão
ou no tablet, ou no computador. O computador ele pode ser o nosso tudo, nosso mundo. Então você vai virar ninja para preservar o material que você tem. Aqui é o OneNote, que é um dos aplicativos do Office. Ele é nativo do Office, na verdade, ele é uma forma de fichário, você pode desenvolver cadernos com ele, é ele que eu vou demonstrar para um fichamentozinho. Esse é o app, um app, que é o Squid. Você pode ter ele no seu celular. Não estou com ele aqui agora. Tanto para notas digitadas, né, quanto para escrita. Para escrita você pode usar aquela caneta estilos que tem uma pontinha acolchoada. Esse é o Evernote, que é o formatinho do elefantinho. Você pode usar ele tanto no celular, quanto no tablet, quanto no computador. S-Note, que é um app nativo da Samsung, da linha Note. Se você tem uma caneta e você quer utilizar ele no computador, é possível também. Ele divide em cadernos, você pode fazer notas de imagens, de áudio, tá? E o Liquid Text, que a forma paga você pode escrever e tudo, e a forma gratuita, freeware, você pode só fazer esse sisteminha de grifar e colocar as citações que você separou na janelinha lateral. Ele se chama Liquid Text, porque você pode transformar os textos, os PDFs, em uma forma líquida mesmo, porque você pode utilizá-lo de forma graficamente aceitável, né, e bem mais flexível. Por último, eu acho que esse é o último, se não me engano, é o Google Keep. Facílimo de usar. Funciona como agenda, como caderno. Você pode organizar por assuntos, por temas, tá? E inserindo suas citações nele. Dentro dos aplicativos nativos do Google. Você pode ter ele instalado no celular e usá-lo, assim como o Google Agenda, no próprio computador. Nossas referências são essas que nós utilizamos. Marconi Lacazzo, vocês já estão curtindo ele, e Antônio Joaquim Severino. Vamos fazer aqui a demonstração agora do OneNote. Então, vocês vão ver que eu abri aqui o OneNote. Aqui no meu computador tá OneNote para o Windows 10. Você pode usar, instalar ele no celular ou no computador. Tem as formas democratizáveis de utilizá-lo, e existem outros softwares semelhantes a ele, tá? Mas é o mais antigo e eu acho que é o mais mutante, tá? Ele se parece com um fichário, ó, você vê aqui, e vamos adicionar uma seção, aula exemplo, certo? E ele abre subseções para o caso de eu querer. Exemplo, atividade com artigo. E aí ele me identifica aqui dentro da pasta exemplos de aula, exemplo de atividade com artigo. E aí eu fecho essa aba aqui e posso mudar a cor do fundo, né, da janela de fundo. Eu quero inserir um arquivo. Eu posso tanto inserir um arquivo que serve de hiperlink aqui, quanto a cópia impressa de um artigo. Vamos usar aqui a aulinha, esse aqui. E aí ele vai processar a cópia desse artigo, vai dispor em páginas, ó, certo? Eu tô correndo aqui no mouse as páginas dele. E eu posso diminuir o zoom e ele ficar como um mural. Observe que eu posso realizar grifos, eu posso digitar comentários, eu posso
eu posso selecionar partes desse texto e posso desenhar com ele. Posso fazer anotações em tela. Desse texto você pode grifar, pode, enfim, diversas possibilidades, certo? O OneNote eu posso usar ele para realização de mapas mentais, como que vocês vêm fazendo, né, de diversas formas. Eu posso inserir uma forma e dentro dela digitar as partes do texto. Eu posso simplesmente abrir esse texto no Adobe, que é um outro aplicativo para leitura de PDFs, e o Adobe tem essa possibilidade de grifar o texto. Ó. Grifei, utilizo aqui o lápis, grifei o texto. Eu posso pegar um trecho, copiar, se eu não estiver conseguindo lá na janela do OneNote, eu posso colar esse trecho que eu encontrei. Não esquecer de inserir a página. Que página é essa? 325. E aí fazer o meu fichamento de citação aqui mesmo. Eu posso nem incluir o arquivo. Eu posso não utilizar a importação dele. Eu posso deixar ele só como um link aqui e já trazer a referência para cá e ir montando as citações conforme eu for lendo, alternando a janela, ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aulinha de hoje. E se você está gostando do nosso material, se você está gostando desse trabalho, clica no joinha, se inscreve, vale, não sei mais nem escrever como se inscreve. Se inscreva, se inscreve no canal, ouve o podcast. Meu Deus, eu não sei mais escrever. Ouve o podcast, comenta nas redes, manda tema, manda sugestões e me diga o que você está achando, porque esse feedback vai fazer a gente melhorar a nossa dinâmica, ok? Obrigada, pessoal. A atividade está lá no Classroom. Tchau, até a próxima.